Tempo Pascal, terceira semana, quarta-feira. Tema 64. Frutos da tribulação. Pontos a meditar. 1. Espírito apostólico dos primeiros cristãos durante a perseguição. Frutos da tribulação e das dificuldades. 2. Fortaleza diante de circunstâncias difíceis. 3. A união com Deus nos momentos mais custosos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois do martírio de Santo Estevão, originou-se uma perseguição contra os cristãos de Jerusalém que tiveram que dispersar-se por outras regiões. A providência serviu-se dessa circunstância para levar a semente da fé a terras distantes, que de outro modo tardariam mais em conhecer a figura e a doutrina de Cristo. Os que se haviam dispersado iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Observai, diz São João Crisóstomo, como os cristãos, mesmo no meio de infortúnios, continuam a pregação ao invés de descuidá-la. O espírito apostólico dos primeiros cristãos pôs-se de manifesto tanto nas épocas de paz, que foram a maioria, como nos tempos de calúnia e perseguição. Nunca cessaram de pregar a boa nova que levavam no coração, convencidos de que a doutrina de Jesus Cristo traz a salvação eterna e, além disso, a única que pode tornar este mundo mais justo e mais humano. O fervor, a firmeza, a coerência da sua fé, a sua integridade de homens de bem, a amabilidade com que tratavam todos os que se relacionavam com eles, foram em inúmeras ocasiões o primeiro impulso de que Deus se serviu para que muitos se sentissem atraídos pela fé. Esses primeiros fiéis deviam lembrar-se, sem dúvida, talvez o tivessem ouvido dos lábios dos próprios apóstolos, daquilo que o Senhor havia repetido em diversas ocasiões e de formas diferentes. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. E encher-se-iam de otimismo ante a certeza de que dispunham de mais graça para enfrentar as dificuldades e tribulações e de que Deus faz concorrer todas as coisas para o bem dos que o amam. Nenhuma dificuldade nos deve surpreender. Caríssimos, adverte-nos São Pedro, não vos perturbeis com o fogo da tribulação, como se vos acontecesse algo de extraordinário. E o apóstolo Tiago diz-nos: tende por suprema alegria, meus irmãos, ver-vos rodeados de diversas provações. São dificuldades de que podemos tirar muito bem, sejam de que tipo forem. Umas provirão de um ambiente materialista e anticristão que se opõe ao reinado de Cristo no mundo, calúnias, discriminação profissional, ambiente sectário anticristão. Outras serão doenças que o Senhor pode permitir, um revés econômico, fracassos, falta de resultados imediatos na tarefa apostólica depois de muito esforço, incompreensões. Em qualquer caso, devemos entender no mais íntimo da nossa alma que o Senhor está muito próximo de nós para nos ajudar a amadurecer nas virtudes e para fazer com que o nosso apostolado dê o seu fruto. Nessas ocasiões, Deus deseja purificar-nos da mesma maneira que o fogo no cadinho limpa o ouro da sua escória, tornando-o mais autêntico e valioso. (2)
e todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o Evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Quando o ambiente se torna mais sectário ou se afasta mais de Deus, devemos sentir como que uma chamada do Senhor para que manifestemos com a nossa palavra e com o exemplo da nossa vida que Cristo ressuscitado está entre nós e que sem Ele, o mundo e o homem perdem o seu eixo e o seu rumo. Quanto maior for a escuridão, maior a urgência de luz. Deveremos lutar então contra a corrente, apoiados numa vida de oração pessoal, fortalecidos pela presença de Deus no sacrário. A nossa luta interior contra o aburguesamento pessoal deverá ser mais firme. Será esse um dos maiores frutos que tiraremos das contradições, sejam elas quais forem. A necessidade de estar mais pendentes do Senhor, de ser mais generosos na oração e no espírito de sacrifício, de purificar bem a intenção, realizando as coisas por Deus, sem andar à busca de recompensas humanas. Se por covardia, por falta de fortaleza, por não pedirmos ajuda ao Senhor, cedêssemos ante as dificuldades, a alma iria retrocedendo na sua união com Deus, encher-se-ia de tristeza e daria provas de uma vida interior superficial e de pouco amor a Deus. O demônio costuma servir-se dessas ocasiões para redobrar os seus ataques, e então a alma tem um de dois caminhos: ou se aproxima mais de Cristo, unindo-se à sua cruz, ou se afasta dele, caindo no estado de tibieza, falto de amor e de vibração. Uma mesma dificuldade, uma doença, uma calúnia, um ambiente adverso, produz efeitos diferentes conforme as disposições da alma. Não podemos esquecer que o bem sobrenatural que temos de alcançar é um bem árduo, difícil, que exige da nossa parte uma correspondência decidida, cheia de fortaleza, dessa fortaleza que é virtude cardeal, angular, que desfaz os obstáculos e os temores que poderiam retrair-nos da vontade de seguir firmemente o Senhor. Não esqueçamos que Deus sempre nos dá as graças de que mais necessitamos em cada momento e em cada circunstância. Em face das oposições do ambiente, devemos estar serenos e alegres. É o mesmo júbilo dos apóstolos que estavam cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Não se diz que não sofreram, sublinha São João Crisóstomo, mas que o sofrimento lhes causou alegria. Podemos vê-lo pela liberdade com que, imediatamente depois de terem sido flagelados, se entregaram à pregação com admirável ardor. Três. Quando sentimos o peso da cruz, o Senhor convida-nos a ir ter com Ele. Vinde, mas não para prestar contas. Não temais ao ouvirdes falar de jugo, porque é suave. Não temais se vos falo de carga, porque é leve. E então, junto de Cristo, tornam-se amáveis todas as fadigas, tudo o que pode haver de mortificante e difícil na nossa vida. O sacrifício, a dor junto de Cristo, não é áspera nem aflitiva, mas aprazível. Tudo que é difícil, o amor o torna fácil. Que há que o amor não leve a cabo. Vede como trabalham os que amam. Não sentem o que sofrem, antes aumentam os seus esforços conforme aumentam as dificuldades. A união com Deus, através das adversidades, sejam de que gênero forem, é uma graça que Deus está disposto a conceder-nos sempre. Mas, como todas as graças, exige o exercício da nossa liberdade, a nossa correspondência, que não desprezemos os meios que o Senhor põe ao nosso alcance, particularmente que saibamos abrir a alma na direção espiritual, se alguma vez a cruz nos parece excessivamente pesada. Não são a mesma coisa um vento suave e um furacão. Ao primeiro, qualquer um resiste. É brincadeira de criança, paródia de luta. Pequenas contradições,
escassez, apuros de nada. Aceitavas tudo isso com gosto e vivias a alegria interior de pensar: agora sim, estou trabalhando por Deus, porque temos cruz. Mas, meu pobre filho, chegou o furacão e sentes um balançar, um fustigar que arrancaria árvores centenárias. Isso, por dentro e por fora. Confia. Não poderá arrancar a tua fé e o teu amor, nem tirar-te do teu caminho. Se tu não te afastas da cabeça, se sentes a unidade. O Senhor espera-nos no sacrário para nos animar e dar alento, e para nos dizer que a parte mais pesada da cruz, a caminho do Calvário, foi Ele que a carregou. Junto dele, aprendemos a enfrentar com paz e serenidade tudo que nos parece mais custoso e difícil. Ainda que tudo se afunde e se acabe, ainda que os acontecimentos ocorram ao contrário do previsto e nos sejam tremendamente adversos, nada ganhamos perturbando-nos. Além disso, lembra-te da oração confiante do profeta. O Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei. Ele é quem nos há de salvar. Reza devotamente todos os dias, para ajustares a tua conduta aos desígnios da providência que nos governa para nosso bem. Da perseguição que se abateu sobre os primeiros fiéis na fé, surgiram novas conversões em lugares inesperados. Das dificuldades e oposições que o Senhor permitirá na nossa vida, nascerão incontáveis frutos de apostolado. O nosso amor tornar-se-á mais forte e delicado, e a nossa alma sairá mais purificada dessas provas, se tivermos sabido enfrentá-las com serenidade e junto de Cristo. Ao terminarmos a nossa oração, dizemos ao Senhor que queremos procurá-lo em todas as circunstâncias, profissionais, de saúde, de idade, de ambiente, umas favoráveis, outras adversas, e no meio das dificuldades interiores ou exteriores que se nos apresentem. Na hora de desprezo da cruz, Nossa Senhora está lá, perto do seu filho, decidida a correr a sua mesma sorte. Percamos o medo de nos comportarmos como cristãos responsáveis, quando isso não é cômodo no ambiente em que nos desenvolvemos. Ela nos ajudará. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.